Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais esse novo projeto, Além da Farda, com Maxwell. E nesse primeiro episódio eu gostaria de compartilhar com vocês a minha trajetória com essa farda de bombeiro civil. Logo após a vinheta, daremos início a essa trajetória. Primeiramente, pessoal, antes de adentrarmos a minha história, eu gostaria de agradecer a todos vocês por estar compartilhando, por estar aqui assistindo esse vídeo. Pedir a vocês que continuem compartilhando para atingir o máximo de pessoas possíveis, porque dentro desse canal vai passar grandes histórias, grandes profissionais, profissionais de bombeiros, polícia, médicos. Nós vamos trazer para dentro desse canal aquilo que a segurança pública protege nós, e nós vamos conhecer a história de quem está na ponta da lança para fazer isso tudo acontecer. Eu vou estar com o meu celular na mão, que é uma linha de tempo um pouco extensa, né? E eu não quero me atrapalhar, mas nada que vai atrapalhar a gente aqui. E esse canal é justamente para isso, é para que vocês conheçam a história dessas pessoas e também ocorrências, o que essas pessoas enfrentam no seu dia a dia, tá bom? Quem que é o Maxwell? Maxwell é um rapaz de 33 anos, nascido em Belo Horizonte, casado, com 3 filhos e hoje um pequeno empresário que teve aí a sua história na profissão de bombeiro, com início em 2017. Maxwell, como que foi que você decidiu ser bombeiro civil? Pois é, pessoal, até 2017 eu não tinha ninguém por perto, não tinha ninguém na minha família, eu não tinha nenhum tipo de amigo da área, né? Eu trabalhava muito no comércio, eu era lojista, eu fazia entregas e tal, mas eu fui trabalhar uma vez dentro da Petrobras, na Regap aqui de Betim, onde eu me deparei com um técnico de segurança, e esse técnico de segurança ele era bombeiro civil. E dentro da Regap tinha uma estrutura existe, né, dentro da Petrobras existe uma estrutura de bombeiros, de brigadistas muito boa, e aquilo me chamou a atenção. Embora eu tinha essa ideia, né, eu quero me tornar um bombeiro civil para trabalhar na empresa dessa, para trabalhar, atuar dentro de uma empresa. Eu fiz a inscrição no curso e iniciei o curso. E aí eu tive o meu primeiro desafio. Qual que foi esse desafio? Não era aquilo que eu esperava, ou seja, não ia ser tão fácil assim ingressar no mercado de trabalho. Por quê, Maxwell? Devido ao fato de o mercado exigir experiência, exigir aí tempos de curso, né? E pronto. Eu falei, não, e agora? O que é que eu vou fazer? O curso ele foi extenso, eu fiz o curso durante 8 meses, aos finais de semana. Eu morava em Sarzedo já e trabalhava lá próximo ao Betânia, do bairro Palmeiras. Era uma viagem longa e aos finais de semana eu ia ali fazer o curso aqui em Betim. Quando chegamos ao meio do curso, que a ficha caiu, que não ia ser tão fácil assim de adentrar ao mercado de trabalho, eu comecei a aprofundar mais na área de bombeiro, a estudar mais a área de bombeiro, até que eu percebi que eu teria que fazer algo diferente para poder exercer. E quando assim que eu iniciei o curso, eu vi que aquilo me... Eu tinha vocação para as atividades do curso, ela eu apaixonei pelas atividades
Então eu falei, nossa, não é possível que eu vou fazer esse curso e vou ficar sem poder atuar, né? Mas aí, como depende da gente, a nossa história depende de nós, né? Para mim nunca foi fácil nada, a gente já vem calejado. Eu começando a estudar, vi que existiam as possibilidades de nós, de que eu, né, pudesse exercer a profissão de bombeiro dentro da minha cidade, ao meu redor. E aí, onde foi que eu conheci os bombeiros voluntários? Na minha cidade não existe, ainda hoje, não existe um batalhão do Corpo de Bombeiros, uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A unidade que atende nós vem do 2º Batalhão, ou vem também ali da unidade do Barreiro. Com isso, tinha aquela demora um pouco para chegar. E aí eu conheci os bombeiros voluntários. Pois é, bombeiro voluntário, ele foi a minha grande experiência dentro dessa profissão, onde eu tive a oportunidade de conhecer algumas bases de voluntário. Em Três Marias, eu fui muito em Três Marias, fui ali em Pitangui, no G3 Resgate, onde até hoje eu frequento muito. Tive também a oportunidade de ir em Nova Era, em Cláudio, bombeiros voluntários que funcionavam, e ainda nós tínhamos, tem ainda, né, a unidade, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, que é o mais antigo dentro do Brasil e uma referência para, para os bombeiros voluntários dentro do nosso Brasil. E com isso eu precisava de pessoas com a mesma mentalidade que a minha, e dentro do curso eu consegui reunir 10 pessoas, 10 bombeiros ali, alunos ainda, para poder entrar nessa abraçar essa ideia junto comigo, né? E foi onde que a gente conseguiu. Iniciamos aqui em 2018 a Associação de Bombeiros Civil de Sarzedo. Nós tivemos algumas atuações dentro da cidade, principalmente com queimadas, incêndios em vegetação. Na época a Defesa Civil ainda não era tão estruturada, estava bem no início ali. Então o município ele sofria muito com essas queimadas. E eu lembro-me que em 2018 nós fazíamos ali pedágio solidário, tinha algumas empresas que nos ajudavam. A Itaminas mesmo, ela nos ajudou bastante, né, no início ali da associação. Ainda, né, até então a gente era informal, não tinha nada que nos respaldava, atendia, fazíamos plantão, sexta, sábado, domingo, alugamos uma casa para fazer a base dos bombeiros e tivemos muitas ocorrências que a gente participou. Nós não tínhamos ainda uma ambulância, um veículo, né, para levar as pessoas, mas nós íamos até o acidente com a polícia militar ali, a gente tratava, cuidava das pessoas ainda ali no chão, colocava até mesmo dentro da prancha, em cima da prancha ali, até que o SAMU chegava. Eu já fiquei questão de 40 minutos com a vítima. Eu retirei a vítima do sol, do asfalto quente, né? Nós colocamos ela na prancha e ficamos por 40 minutos com essa vítima ali em cima da prancha. Então, era uma época que não tinha unidade do SAMU ainda dentro de Sarzedo. Esse trabalho que fizemos, ele foi muito valoroso e eu tirei muito, fiquei com uma experiência muito grande com isso. Mas dentro desse trabalho de voluntário, eu participei de uma ocorrência onde nós na época não tínhamos nenhuma condição de deslocar, né? Questão de gasolina, alimentação, nada dessas coisas. Mas o nosso trabalho ele estava sendo tão bem visto que a empresa Itaminas, através de uma pessoa, ela entrou em contato assim que aconteceu a tragédia. Eu estou me referindo à tragédia de Brumadinho. A empresa entrou em contato perguntando se a gente iria
E eu tinha acabado de receber, eu recebia muita mensagem ali naquela hora, muitos grupos. E eu falei, não, infelizmente a gente não consegue ir pelo fato de não ter condições de ir. E aí a Itaminas falou, pode ir, passa no posto de gasolina, abastece o carro, chegando lá você me fala o que vocês vão precisar de logística que a gente vai estar ajudando. E para mim foi uma oportunidade muito grande, né, de poder estar ali ajudando, compartilhando dali da dor das pessoas que tinham perdido seus entes queridos e ainda poder estar ajudando a descarregar. A gente chegou lá, né, eram muitos voluntários chegando, então quando chegamos a gente já foi para a faculdade, ver o que precisava, então a gente ajudou a descarregar água, roupa, até que um domingo, após a tragédia ter acontecido na sexta-feira, num domingo, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, ele disponibilizou um capitão, na época me lembro até agora, até hoje o nome dele, é o Capitão Raniel, e ele reuniu aquelas instituições voluntárias que estavam ali organizadas e deu tarefas. E essas tarefas foram importantes, que não era ali na zona quente, onde era a lama, né? Era ali na zona morna, a gente teve o, a missão de fazer buscas na zona morna, que é nas matas. E foi muito uma experiência muito valorosa, edificante para a profissão, mas também muito triste, né? Muito pesado, um ambiente muito pesado pelo, pela dimensão da coisa. E com isso a gente permaneceu em Brumadinho por 2 semanas. Nós retiramos a equipe, eu retirei a equipe de campo por exaustão. Nós estávamos ali, né? A gente tinha aquelas condições de deslocar. Eu tinha uma Fiat Elba e esse carro ele ia para baixo, para cima, carregando as pessoas. A gente ia na caminhonete da Defesa Civil. Conheci muita gente, mas nós tivemos que sair num momento, porque tanto eu quanto os bombeiros que estavam comigo já estavam ali com o pé machucado, é, completamente com as pernas não conseguindo nem andar direito, de ferida, né, assados. Então a gente, infelizmente, ou felizmente, teve essa contribuição ali. Saímos por exaustão e continuamos ajudando aqui com a arrecadação, com essas coisas todas. Essa foi uma das ocorrências, foi não, uma das não, foi a ocorrência que mais me marcou na área da profissão de bombeiro. O que eu era já apaixonado, enquanto eu fazia ali pela Associação de Bombeiros aqui de Sarzedas, lá foi uma oportunidade que Deus me deu de poder estar ajudando. Porque essa profissão, eu vejo ela como um, que nós, bombeiros, somos o instrumento de Deus, né? Enfim, teve duas outras ocorrências que me marcou muito. A gente, quanto bombeiro civil, desde quando eu formei em bombeiro civil, eu nunca mais parei. Como assim, Maxwell? Olha, quando eu não estava atuando, né, como bombeiro voluntário, quando eu não estava em treinamento, fazendo cursos extras, já fiz curso de animais peçonhentos, primeiro socorro, curso de altura, eu estava estudando em casa, vendo vídeo. Meus filhos pequenininhos, as criancinhas, elas eram ali a minha cobaia. Tanto é que meu caçulinho, eu tenho um vídeo dele pequenininho ali na cama, dele fazendo a RCP em mim assim, 1, 2, 3, 4. E isso me marca muito. Gostei muito, né, dessa atitude, mas nunca mais parei de, de atuar como bombeiro. Então, eu teve duas ocorrências que eu falo que quando a gente se torna bombeiro civil, eu chegava, né, com a roupa de bombeiro, né, com a farda de bombeiro civil, e os vizinhos tinham ali como
tenho ainda, né? Hoje mais ainda, como uma referência. E teve um dia que eu estava em casa, eu acho que era um domingo, estava dormindo ainda, era bem cedo. E uma colega me chamou, me ligou, me chamando para ajudar ela, porque o pai dela estava passando mal. E eu imediatamente eu solicitei, perguntei se ele já ligou no bombeiro, no SAMU. Ela parece que, se eu não me engano, ela tinha respondido que não, eu solicitei que ela ligasse. E graças a Deus, o SAMU chegou muito rápido, eu cheguei junto com o SAMU. E aí, vendo ali o SAMU com muita dificuldade para atuar, fazendo a RCP no senhor, e o outro fazendo a medicação. E na RCP, para ser uma RCP com qualidade, ela tem que ter tanto as compressões quanto as ventilações. E tinha uma única pessoa só fazendo isso e o outro tratando ali das drogas, das medicações. E eu não aguentei, né? Eu me apresentei e falei: eu sou bombeiro civil, se precisar de qualquer coisa, eu sei fazer a RCP. Eu acho que ele nem esperou eu terminar a frase e já me puxou, ajoelhou eu ali. E nós ficamos ali por um bom tempo mesmo fazendo a RCP, revezando entre eu e ele, até que foi necessário chamar uma nova unidade do SAMU, que a unidade que estava é a unidade básica, e foi necessário chamar a unidade de avançado, né, aquela que tem médico, para poder finalizar a ocorrência. E a gente ficou por muito tempo, foi uma oportunidade, né, que eu tive de fazer a RCP, não em treinamentos, mas sim em uma pessoa, um ente querido de uma amiga minha. E eu vi ali, toda hora me avaliava junto com um profissional do SAMU, perguntando se estava certo, se qualquer coisa ele poderia me corrigir. Ele falou que estava, pode continuar. E isso foi me autenticando muito naquela ação. E uma outra ocorrência foi de uma criança, um bebê, se eu não me engano, ela tinha 6 meses de idade. Eu estava deitado aqui na minha casa, e na minha casa aqui eu tenho um corredor que dá na casa dos fundos, e janela aberta e tal. Chegou a mãe com essa bebê de 6 meses de idade e gritou meu nome, se eu não me engano, ao nome da minha esposa. Só sei que imediatamente ela me entregou a bebê. Quando ela me entregou essa bebê estava bastante molinha, com as extremidades roxas, boquinha roxa. Eu vi que ela estava engasgada. E eu nunca tinha feito um desengasgo em uma vida real, né? Somente em treinamentos. Mas graças a Deus, quando a gente se entrega, né? Quando a gente coloca ali Deus na frente das nossas ações, Ele conduziu. Ele conduziu tudo. Eu fiz da forma correta que eu tinha que fazer. A criança, eu consegui desengasgar a criança. A mãe, que quando me entregou a criança, ela encostou ali no canto e ficou desolada, já sem expectativa nenhuma. Eu creio que antes dela chegar até a gente, até mim, ela já tinha tentado de tudo na casa dela, balançando, deve ter dado tapa na boquinha, deve ter feito de tudo e não conseguiu. E aí, com a manobra correta, eu consegui. Essa bebê chorou e começou a chorar, e eu entreguei ela na mão da mãe. E imediatamente eu fui para dentro do meu banheiro, sentei no vaso e comecei a chorar, agradecer a Deus por Ele ter me abençoado, por Ele ter me usado e ter dado tudo certo. Então, galera, eu como bombeiro civil, gastei bastante dinheiro para me qualificar, eu viajei muito para me poder participar de treinamentos, só que nada e nenhum dinheiro é o bastante para suprir, sabe, ser além dessas experiências que eu passei como bombeiro. E ainda hoje, né, eu sou bastante operacional, embora lá na frente vocês vão entender o porquê não tanto hoje como eu era antes.
mas eu amo a parte operacional do bombeiro. Eu amo muito, muito mesmo. Bombeiro militar para mim é a minha são os meus heróis. Eu não tive a oportunidade de me tornar um bombeiro militar, eu digo, por falta de pessoas, né, para me incentivar. Eu não conhecia como entrava, não tinha ninguém por perto. Quando eu fui me atentar para a área de bombeiro, eu já estava com a idade avançada, eu tive a oportunidade de fazer 2 provas, não consegui passar nas provas, e a idade chegou. A idade chegou, e eu hoje com 33 anos não posso mais fazer, e espero estar mudando isso aí com as movimentações políticas que está tendo. Daí, pessoal, não parei por aí. Lá, aconteceu em 2019, tudo isso em 2018 e 2019. A prefeitura de Sarzedo, ela me fez um convite através do coordenador da Defesa Civil, vendo ali nos nossos trabalhos, vendo ali que nós tínhamos sim aquele desejo de ajudar, aquela vontade de ajudar, e me convidou para atuar, para adentrar, para fazer parte do grupo da Defesa Civil. E eu, desempregado na época, tudo isso que eu falei para vocês aqui, eu estava desempregado, né? Brumadinho, foi uma. Eu consegui estar ajudando por conta de estar desempregado. E aí tinha tempo para fazer. A associação de voluntários também, na maioria do tempo, eu estava desempregado. E aí a Defesa Civil me convida em 2019, registra minha carteira, e foi onde que eu pude crescer mais profissionalmente. Passei por muitas ocorrências dentro da Defesa Civil, me tornei um agente municipal de Defesa Civil. Estava à frente, né, o coordenador da Defesa Civil na época, ele dava muita liberdade para a gente atuar. E ali o que eu fazia na associação sem recurso, que era os combates a incêndio, dentro da Defesa Civil a gente já veio conquistando, né, desde 2019, conquistando cada equipamento, prefeito ajudando, a gente corria atrás do Estado, até que então a gente conseguiu montar uma estrutura onde a gente tinha condições de combater os incêndios dentro do nosso município com mais estruturado e mais segurança, né? Então eu participei da Defesa Civil até 2023, muitas ocorrências, muitas capacitação, e eu falo, foi uma experiência que eu nunca pude imaginar, porque dentro da Defesa Civil eu pude fazer amigos, eu pude conhecer departamentos, instituições. E uma coisa que eu não disse aqui, eu tive uma infância bastante complicada, devido a onde eu nasci, para onde eu morei, para onde que eu me mudei. Então, assim, sem a estrutura de pai, mãe, sendo que ficava com a minha avó morreu, depois eu fui para a casa dos meus tios, e nunca tive ali aquele olhar de pai e mãe para poder conduzir. Então, as amizades não eram das melhores, né? O que eu estou tentando dizer é isso. Sim, tenho, né, até hoje os amigos que ainda eu volto lá, eu posso falar, ó, aperto a mão, dou aquele abraço de amigo, considero como meus amigos, mas infelizmente escola, tinha muitas outras que desabonavam isso tudo, né? E aí quando eu entro para a Defesa Civil, é uma virada de chave. Eu passei, eu troquei as minhas amizades, não a troca de amizade, mas a amizade que eu andava, né, lá na minha adolescência não tinha nada a ver com as amizades que eu ando hoje, né? Hoje eu conheço sargentos da PM, tenente da PM, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, tenente do Bombeiro Militar, e isso para mim é muito bom, porque essas pessoas, quando vocês estão perto delas, elas têm um padrão, elas têm disciplina,
E isso eu gosto muito disso. Eu não sou militar, mas toda vez que eu estou próximo deles, eu me sinto um militar, porque eu aprendi a conviver dessa forma. Eu tenho um amigo aí, vereador, que ele posta muito, né? Uma frase que eu vou tentar lembrar aqui agora. Lembrei. Ela fala assim: junte-se aos bons e um dia você se tornará um deles. E é verdade. Ele é muito feliz quando ele posta isso. E essas amizades, vereadores, amizades políticas também. Então, assim, mudou completamente. A farda é o tema desse podcast. A farda que eu conquistei através do Bombeiro Civil, ela mudou a minha vida. Mudou a minha vida, me tirou de lugares, me colocou em outros lugares, ambientes diferentes, pessoas diferentes. E graças a Deus nunca fiz mal para ninguém, mesmo lá atrás, nunca fiz mal. Mas hoje sou uma ferramenta para salvar vidas. Hoje eu falo que Deus me deu a capacidade para me salvar vidas. E Defesa Civil me deu essa oportunidade. Eu, sendo um bombeiro civil e agente municipal de defesa civil, eu pude entrar dentro de casas onde pessoas tinham perdido tudo, e mesmo assim essas pessoas conseguiam passar para a gente uma questão de gratidão. E aí a gente, no início, né, eu meio sem entender, mas como assim essa pessoa perdeu tudo e ainda está agradecendo, está nesse espírito assim de gratidão, e isso vem moldando nós como profissional. E hoje eu falo, eu sou realizado, sou muito realizado na área de bombeiro. Deixa eu ver se eu estou na linha aqui, né? Tá, exatamente. Então vamos lá. Depois da Defesa Civil, ainda né, da Defesa Civil, como eu disse, eu nunca mais parei de estudar gestão de risco, primeiros socorros, combate a incêndio e prevenção de acidentes. Nunca mais. Eu só fui me adentrando nessa área. Até que eu fiz um curso técnico, um técnico em segurança do trabalho. Hoje, além do bombeiro civil, eu sou também técnico em segurança do trabalho. E pude ali, né, sair, né, do setor público e voltei para o setor privado, mas agora naquela área. Lembra qual que foi a minha, a minha motivação para me tornar um bombeiro civil? Lá na Regap, o técnico de segurança. Então, eu me tornei um técnico de segurança e bombeiro civil, da mesma forma que aquele moço ele era. Hoje, eu falo que o técnico de segurança abriu a minha mente, né, para a gestão de risco, junta, né, com a experiência da Defesa Civil, experiência dos bombeiros voluntários e das ocorrências. Eu falo que a minha vida como bombeiro ela tem a formação, bombeiro voluntário, tragédia de Brumadinho, Defesa Civil, técnica em segurança do trabalho. E daqui a pouco a gente continua. Então, esse conjunto de capacitações, de experiências, formações, ela fez de mim um prevencionista muito atento às coisas. E dentro do técnico em segurança do trabalho, a gente trata muito com prevenção de acidentes, mas diretamente com as pessoas, né? E aí eu consegui, eu entrei para a área da segurança do trabalho em nenhum momento em que a segurança do trabalho estava virando a chave. Vou te dar um exemplo. Antigamente, não era a minha área, não era a minha época, mas
como eu estudo muito, eu lembro, eu estudei que antigamente os técnicos em segurança do trabalho, as empresas, trabalhavam muito com eu vou te mandar embora se você não fizer, com as famosas, me fugiu o nome, assina aqui essa ocorrência, assina aqui essa, me fugiu o nome, mas depois na descrição eu coloco para vocês aí. Então, era a forma de uma ameaça. Ó, se você não usar o EPI, você vai tomar uma. Fugiu. Você vai assinar o livro. E as pessoas às vezes usavam o EPI somente enquanto estava ali próximo dos técnicos de segurança e quando não estava, tirava. Então, hoje em dia, a partir do momento que eu entrei, eu já entrei nessa mudada, nessa virada de chave. Não mais se trabalhava sob ameaça. Se você não usar, nós vamos fazer você assinar. Não, não. Existe ainda hoje, mas não mais é o modo principal, a ferramenta principal que é usada. Eles usam hoje muito a cabeça do funcionário. Como assim? Olha, Maxwell, aprendi, né, ser um técnico em segurança, até porque a experiência que eu tenho antes da técnica de segurança me fez eu ser mais humano, né? E aí eu sempre trabalhei com com essa ferramenta, que é conversar e mostrar para a pessoa que, olha, quem que você deixou lá atrás? Quem que você deixou na sua casa te esperando? Se você subir nessa altura e sem usar o cinto, a empresa sim pode usar as ferramentas que ela tem, mas e aí? Eu posso não estar aqui, você subir aí sem e se machucar, a empresa vai te mandar embora, vai colocar outro no seu lugar daqui a pouco. Você pode ficar numa cama, numa cadeira de roda e ainda dar trabalho na sua casa. E aí as pessoas, eu sempre ouvi isso. Nossa, Marcelo, você não é melhor você trazer o livro do que você vem. Tudo que você fala, você faz medo na gente. Então, essa é a forma que a segurança do trabalho hoje trabalha sobre abrir a mente do funcionário. Não porque ele vai ser punido. Não, cara, não faça isso, porque senão você vai se prejudicar. Você vai prejudicar sua mãe, você vai prejudicar sua esposa. Eu trabalhei aqui num terminal de carga de Sarzedo, e lá tinha muita gente que tinha criança, né? E eu brincava nos DDS assim, olha, quem tem filho pequeno aqui? Um tanto de gente levantava a mão. Falei, como é que tá a situação dos seus filhos? Ah, não, saiu do colo agora, começou a andar e tal. O outro, não, meu filho já é adolescente e tal. Falei, então, você veio para cá para trabalhar. A sua esposa acabou de sair de uma sair de uma situação que prendia ela, que dependia muito dela, né? É verdade. E aí, você vai fazer essa atividade sem o EPI necessário ou burlando as normas? E se você cair daí e ficar na cama? E se você precisar de alguém te cuidar de você? Quem que vai fazer isso? A minha esposa. Você tá vendo? E você vai condenar não só a sua vida, mas também a do seu parceiro, que vai precisar de cuidar de você o tempo todo. E aí eles ficavam, meu Deus do céu, esse menino não tem jeito com ele não. Mas é isso, segurança é isso, prevenção de acidente, se a gente não abrir a mente das pessoas para, para a real situação, parar de ameaçar. Hoje, infelizmente, nós trabalhamos no Brasil, nós vivemos num Brasil que não é um Brasil prevencionista. Não somos. Eu sou da área da prevenção e, e falo, nós não somos prevencionistas, infelizmente. Nós somos muito bons em resposta. Nós temos um corpo de bombeiro bom, polícia muito boa, um corpo de voluntários gigante. Acontece uma tragédia, rapidinho aparece ajuda de todos os lados. Mas dentro da Defesa Civil, eu participei de várias palestras com o pessoal da China.
alguns seminários lá na cidade administrativa e já cansei de ouvir eles falar que para prevenir um acidente, eu vou transformar isso aqui na nossa linguagem, tá? Para prevenir um acidente, a pessoa gasta R$ 10. O Estado gasta R$ 10, a empresa gasta R$ 10, mas para atender um acidente, dar suporte a um acidente, enviar uma ambulância, pôr a polícia ali para poder enviar uma polícia lá porque teve um homicídio, a empresa ter que pagar indenizações se converte para R$ 70. Como assim? Agora eu vou falar sem explicação. O Brasil hoje gasta R$ 10 para prevenir e R$ 70 para atender, para responder. É uma diferença muito grande, não é? É mais barato hoje prevenir do que você atender, do que você responder. Então, a gente que é da área da prevenção, bombeiro, segurança do trabalho, a gente trabalha com essa, tentando mudar essa cultura. É difícil, mas eu nunca vou desistir. Nunca vou desistir de fazer minha parte. Todo treinamento que eu dou, hoje eu faço muito treinamento, vocês vão saber disso daqui a pouco. Todo treinamento que eu dou, eu falo que eu estou na luta de mudar a cultura do Brasil, de forma no quesito de prevenção de acidente. Porque, infelizmente, leis, fiscalização só acontece após a ocorrência ter acontecido. E não precisa ser assim, né? Então vamos lá, deixa eu ver onde eu estou aqui. Ok. Trabalhei por alguns anos, né, dentro da empresa, no terminal de carga de Sarzedo, como técnico em segurança do trabalho. E aí eu abri uma empresa. Depois de... A empresa foi aberta em 2023. Só que eu abri essa empresa, foi engraçado, porque a empresa que eu abri, ela se chama Garra Serviços e Treinamento. Só que eu não comecei essa empresa sozinho. Eu tinha ali um amigo meu que começou a empresa junto comigo. Só que por questão de tempo, ele quis sair. Saiu e eu continuei. Só que por que eu abri a empresa? Não foi nem por um objetivo de chegar aonde ela chegou. Como assim, Maxwell? Eu abri a empresa para poder conseguir pegar os eventos de dentro de Sarzedo. Só. A minha visão era essa. Eu vou abrir um CNPJ, vou participar da licitação e vou ganhar porque eu não quero não é justo que outras empresas de fora, igual eu já trabalhei dentro de Sarzedo, para a empresa do Paraná. A empresa do Paraná me ligou, você mora em Sarzedo? Moro. É o que nós estamos com o evento aí, tal, tal, tal. Gente, não pode acontecer isso, não. Então eu abri a empresa para isso, né? O objetivo era esse. E não consegui no primeiro ano. Só que quando eu participei da licitação, que eu não consegui ganhar, eu aprendi. Eu não ganhei, mas aprendi. E com isso, a Garra, ela teve em várias cidades. Eu participei de outras licitações. Já estive em Serra Azul de Minas, Diamantina, Alvorada de Minas, Nazareno, Itutinga, tentar lembrar aqui alguns, Itaúna, Sarzedo eu ganhei agora, Birité. Então a Garra viajou muito com esses eventos. A Garra ela se expandiu muito, né, na cobertura de eventos, trabalhando com bombeiro civil. Eu, bombeiro civil, colocava minha equipe de bombeiro civil. Então a gente conseguiu abrangir bastante aí dentro de Minas Gerais. Eu já cheguei a pegar serviço dentro de São Paulo, só que como os bombeiros daqui não trabalham lá, eu contratei bombeiros de lá. Então eu vi que a Garra ela tinha potencial, né, de expansão, que eu levava jeito para o empreendedorismo. E aí
muito também, desde antes de eu me tornar bombeiro, eu trabalhei com pessoas excelentes empresários, pessoas humildes, pessoas que têm o seu negócio e faz aquilo que você faz. E assim, eu tive essa, essa lição de vida. E hoje eu tenho a Garra, hoje eu sou proprietário da Garra Serviço de Treinamento. Hoje eu não só coloco bombeiros nos eventos, mas bem como formo os bombeiros civis. Hoje eu sou uma escola, um centro de formação de bombeiro civil, credenciado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. E isso é bom, porque quando você vai aprendendo, né, as coisas, quando você vai precisando trabalhar com pessoas diferentes, com profissionais diferentes, infelizmente no mercado existem muitas pessoas que não têm o mesmo objetivo que o seu, que é o objetivo de salvar vidas, que é o objetivo de estar ali para ajudar. Infelizmente nem todo mundo é assim, mas eu resolvi abrir o meu centro de formação, formar bombeiros com o mesmo objetivo que o meu. Com de 10, 7, 8, continuou com a gente. Os outros 3, infelizmente, talvez não gosta da área, mas o certo é a Garra, serviço de treinamento, tem colocado no mercado bombeiros muito profissionais devido à formação que a gente oferece para eles. Então, galera, nós, além, né, da, da, da atividade de bombeiro civil que a gente trabalha nos eventos, do centro de formação, nós também somos uma consultoria em segurança do trabalho, com diversos parceiros prestando serviço. E eu posso dizer, sou feliz no que eu faço, eu sou realizado e quis muito compartilhar isso com vocês. E por isso eu estou começando esse novo projeto. Hoje estou aqui num ambiente improvisado, porque todos os nossos estúdios que a gente está montando, ele demora um pouco para chegar as coisas, mas eu não quis mais adiar. Eu tenho esse desejo, essa vontade de há mais tempo, sempre adiei, não quero mais adiar. Por mais que seja simples, uma conversa simples, eu quis abrir com a minha, justamente para poder vocês verem o que a gente vai trazer aqui, mas vai ser, a cada episódio, nós vamos ter uma pessoa. Nós vamos ter um tenente, nós vamos ter um sargento do bombeiro, nós vamos trazer uma PM, nós vamos trazer uma pessoa que trabalha no SAMU. Para quê? Para a gente conhecer a história dessa pessoa, para a gente conhecer ocorrências. Eu gosto mais de ouvir ocorrências. Quando eu escuto ocorrência, eu aprendo. Então, se você é da área, não perca os outros episódios, porque a cada episódio você vai aprender. Talvez o meu não dá para tirar muita coisa, porque o meu mais é uma trajetória. Eu contei para vocês a minha trajetória dentro do bombeiro. Mas, nos próximos, eu não perderia por nada, porque vai ter muita história boa. Pessoas que teve que superar muita coisa dentro dos cursos dos militares, pessoas que também teve uma trajetória para chegar onde está. Então, não perca nos próximos episódios. E peço a vocês que estão assistindo esse vídeo, que não é inscrito, inscreve-se, ativa o sininho, porque toda vez que nós postarmos um vídeo, você vai receber essa notificação, tá bom? Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês por estar aqui até agora e digo, vamos nesse projeto conosco. Esse projeto é para vocês, é para compartilhar com vocês as histórias desses heróis da vida, tá bom? Fico por aqui, mais uma vez, o Maxwell agradece muito por você ter ouvido essa pequena história e esse projeto, além da farda com Maxwell, está só começando. Tchau para vocês, muito obrigado.